Primeiro quero dizer que é um prazer estar aqui, receber esse convite aquece de fato o meu coração. Se eu não dissesse isso, estaria mentindo para as irmãs. Para quem não me conhece, eu me chamo Inamar, mas pode me chamar de Ina. Aqui é Bina, mas pode chamar ela de Ana Tereza, ou ao contrário, Ana Tereza, mas pode chamar de Bina. Também nós temos aqui a irmã Jaque, que é de Salvador, que também está conosco aqui nesse tempo. E é muito bom nós termos essa realidade do corpo de Cristo. A palavra de Deus fala que Ele nos fez um no Senhor. E através de Jesus Cristo Ele nos enxertou nessa única família. Só há um único Deus, um único Senhor, uma única fé e um único corpo. E esse corpo fala do corpo de Cristo, que é a igreja. Por isso, quando nós nos conhecemos, nós já nos sentimos esse amor que a gente não consegue explicar. Que realmente vem o amor do Espírito. Porque em irmãs em Cristo nós somos, e por isso temos o amor do próprio Cristo que emana de nós. Então a gente não se vê há tanto tempo. A gente estava falando hoje que eu estive aqui ano passado, mas quando a gente se encontra é esse mesmo amor, essa saudade, porque a gente vive essa realidade em Cristo Jesus. E só é possível nele e através dele. E essa realidade não é só para nós que viemos de fora. Eu vim de Lauro de Freitas, mas Bina, Jaque veio de Salvador, mas também nesse único corpo onde todos, através de Jesus Cristo, faz parte desta família, uma única família no Senhor. Por isso nós nos chamamos de irmãs, porque todo aquele que recebeu o Filho de Deus, Jesus Cristo, como Senhor e Salvador da sua vida, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então nós somos filhas desse Deus amado, aleluia, filhas desse Deus todo-poderoso, filhas do Criador dos céus e da terra. E de fato isso é de aquecer só não, alegrar o nosso coração, a gente querer sair daqui pulando de alegria, né? Porque isso foi possível através da obra de Jesus Cristo. Essa obra salvadora que chegou às nossas vidas. Éramos inimigos de Deus, hoje nós somos amigas, filhas, servas e, além de tudo isso, o Senhor tem realidades espirituais maravilhosas a todo aquele que o recebe como Salvador. Então é importante nós dizermos isso, né, para nos trazermos à memória aquilo que nos dá esperança. Louvado seja Deus. Eu queria começar com as irmãs dizendo como chegou ao meu coração o sentimento dessa palavra de hoje. Há um tempo atrás, eu estava lendo algo sobre a criação de Eva e saltou aos meus olhos a palavra ajudadora. Mas eu deixei ali quietinho, né? A gente às vezes tem tantas coisas a fazer. E continuei nas minhas buscas ao Senhor, porque isso já tem alguns meses. Mas esse alerta que foi me despertado não se apagou. Aquela luz fica ali acesa, enquanto você não vai lá, você não consegue, né, deixar de responder a esse chamado. E aí eu fui diante do Senhor, o Senhor falou comigo, estuda essa palavra. E eu achei, inclusive, que fosse ter um momento com as irmãs lá em Lauro. Nós sempre temos reuniões de irmãs lá. E aí o Senhor despertou para aqui. Quando Flávia confirmou esse convite, eu perguntei a ela, né? Ela traga aquilo que está no seu coração mediante o Espírito. Eu falei, eu tenho estudado sobre esse assunto, ajudadora. É de fato um assunto muito extenso, então a gente enxugou para nós termos esse momento nesse dia de hoje. Agora à tarde, vamos ter também um tempo para um lanche e depois outro momento depois, não é isso? Então que o nome do Senhor seja glorificado sobre todas as coisas. E vamos falar sobre nós funcionarmos de forma que o Senhor nos criou. A criação de Deus, a mulher, a criação de Deus. Aí eu queria começar lendo Gênesis, capítulo 1. Gênesis, capítulo 1. Versículo 26. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança,
e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Até aí. Você vai me dizer assim, a gente não vai falar sobre ajudadora, a gente nem está falando aqui ainda da criação da mulher, mas eu queria chamar vocês a atenção do que diz o texto da palavra de Deus, que diz assim, versículo 27, na parte B, diz assim: a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Aí já diz que o Senhor criou macho e fêmea, mesmo ainda nós vendo que a gente sabe que apenas no capítulo 2 o Senhor traz a existência de Eva. E isso chamou muito a minha atenção. A gente sabe que nós temos propósitos sobre a terra, né? Propósitos algumas vezes que nós desconhecemos, mas a gente não pode deixar de crer que nós fomos criadas por Deus. Que Deus pensou em cada uma de nós. Aqui não tem ninguém igual. Ninguém aqui tem o mesmo DNA, ninguém aqui tem a mesma digital, né? Então Deus pensou na criação de cada uma de nós. Eu vou fazer esse pano de fundo para que a gente possa entender melhor aquilo que o Senhor quer trazer essa tarde. Eu vou falar sobre objetos de cozinha porque aqui só tem mulheres que conhecem esse objeto. Por acaso o fogão ele pode lavar uma louça? Não. O fogão faz o quê, gente? O fogão ele foi projetado, planejado, preparado para cozinhar, né? Para ser ligado a um gás de cozinha ou algo elétrico e ele cozinha. Mas nós temos hoje em dia, que é muito vendido, a lavadora de louças, né? Que você bota os pratos lá e meio sujos, mais ou menos, e lava a louça. Um pode fazer a função do outro? Vamos falar sobre isso nessa parte. A gente só completa aquilo que Deus tem para nós quando nós vivemos o propósito para o qual nós fomos criados. A gente só vive de fato aquilo que Deus tem para nós, que é algo bom, agradável e perfeito, quando caminhamos naquilo que Ele preparou para nós. Então eu não posso, se eu sou uma lavadora de louça, eu não posso fazer aquilo que o fogão faz. Muitas vezes nós nos distraímos e queremos fazer papéis e funções que não são nossos. Eu queria saber se todo mundo aqui é casado. Quem aqui não é casada? Uma. Mais alguém não é casado? Sim, mas já viveu a vida de casado, né? Então nós temos uma jovem solteira entre nós. Como é seu nome? Mariana. Prazer, viu, Mariana? É a primeira vez que eu te vejo aqui. Não sei se eu já te vi antes e não me lembro, que eu sou boa de memória, graças a Deus por isso. É a palavra profética na minha vida. Enfim. Mas, mesmo que algumas vezes aqui eu fale sobre casamento, essa palavra é sobre a mulher criada por Deus. Então você está completamente dentro desta palavra. Amém? Eu queria só deixar ressaltado isso. E queria dizer que quando o Senhor foi trazendo para mim essa palavra, eu fui já diante do Senhor chorando, né? Porque eu fiz assim, meu Deus, quantas vezes eu fugi do propósito de Deus, daquilo que Ele criou para mim, assim também como eu fujo do meu Criador, tantas vezes. E essa parte já foi descortinando meu coração, né? Porque não tem como você ir diante de Deus e eu pensar assim, aquela palavra vai ser só para aquelas irmãs. Não tem como. Quando o Senhor traz algo à nossa vida, primeiramente essa palavra tem que se aplicar a nós. Então eu preciso ir diante do Senhor e perguntar, Senhor, o que o Senhor deseja alcançar com essa palavra na minha vida? E ali o Senhor começou a me mostrar algumas coisas que eu precisava corrigir diante dele e ainda estou corrigindo. E o Senhor falou para mim assim, filha, a gente não tem como andar no caminho que a gente não conhece. Então primeiro a gente conhece o caminho, sabe, entende, depois a gente anda por ele. Quando a gente veio para cá, os irmãos, a gente pediu a localização para Flávia
E aí os irmãos que já conhecem estradas, né, Fernando e Henrique, que é o esposo dela e o meu, vieram já sabendo a estrada que eles conheciam. Então, assim, você não tem como você andar para um lugar que você não conhece. Você precisa de um norte, né? Isso, hoje em dia a gente tem essa facilidade do GPS, né? Da localização. E aí você vai caminhando por aquilo ali que você vai vendo, às vezes no celular ou em um outro meio de internet que você vai caminhando pela estrada. Ontem mesmo fui fazer visita a uma irmã e na volta, mesmo com GPS, eu e o Fernando entramos em uma rua que a gente não sabia a saída, aqui em Itaberaba. E aí, só era sol de barro e a gente, meu Deus, onde é a saída? Fernando fez assim, estamos perdidos. Eu fiz, meu bem, o que é que tá dizendo aí? Ele fez, tá mandando virar ali à direita. Eu fiz, vira ali à direita. Quando ele virou à direita, a gente achou uma estrada a estrada normal, né? Eu fiz, olha, vimos a estrada. Chegamos no lugar. Então deve ser aí pra frente, a gente vai bater lá na casa de Flávia. Porque a gente precisa, irmãs, conhecermos o caminho. Às vezes a gente se distrai, desconhece e não caminha no propósito de Deus porque a gente desconhece esse propósito. E não é porque Deus não se quer fazer conhecido, Ele quer se fazer conhecido. Ele quer nos mostrar o caminho. Ele quer mostrar para mim e para você essa luz que a gente deve andar, essa luzinha o tempo todo. Mas muitas vezes a gente é que não vai diante dele. Mas nessa tarde, a palavra que vamos ouvir, assim como Flávia disse, que cairá no coração de cada um à medida que nós necessitamos, porque é isso que o Espírito Santo faz. Cada uma vai receber na medida necessária. Essa medida que você receber, você já terá uma luz para você caminhar. E caberá a mim e a você, se seremos ou não obedientes a Deus naquilo que Ele falar conosco. Amém? Então, quando Deus criou a humanidade, nós iremos funcionar melhor quando nós cumprirmos os propósitos de Deus na nossa vida. Vocês já repararam que às vezes eu sou caçula de 10, não sei se aqui muita gente é de família grande, né? E às vezes as mais velhas têm umas funções mais pesadas, né? E as mais novas funções mais leves. Não sei se isso acontece aqui também, né? Mas na minha casa acontecia. E aí o que é que acontece? As mais novas às vezes querem fazer aquilo que a mais velha pede para fazer, ou a mãe pede a mais velha para fazer, não dá conta. Às vezes não dá conta porque a mais velha já está preparada com aquilo ali, com aquela carga. E às vezes a mais velha quer ficar de bracinho cruzado, assim, não vou deixar a outra ir lá, eu tô cansada, já tenho muita responsabilidade. E aí ela fica ali, ó, se mexendo por dentro, agoniada, querendo fazer aquilo que ela já foi chamada para fazer, né? Até que ela vai. Por quê, gente? Porque existem papéis e funções na nossa vida que não adianta a gente querer do outro. Aquilo que é para nós é que nós devemos desenvolver e obedecer. Então, voltando para a palavra de Deus sobre a questão da humanidade, Deus criou o homem e a mulher separadamente, mas a gente viu em Gênesis 1 que já havia planejado cada papel, especialmente quando ele diz ali que criou a imagem de Deus. Deus o criou, macho e fêmea. E aí o Senhor começa a dar ali os papéis ao homem e à mulher, no versículo 28. E Deus os abençoou. Primeiro nós temos a bênção de Deus, certo? E Deus os abençoou e lhes disse. Lhes significa plural, certo? Foi só para o homem? Foi para o homem e para a mulher. Não fiquem na dúvida disso. Porque no versículo 27 em cima, Deus fala, Deus os criou, macho e fêmea o criou. Versículo após, versículo 28, Deus os dois, não foi Deus Deus os abençoou e Deus lhes disse, frutificai, multiplicai-vos, plural novamente, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo o animal que se move sobre a terra. Então já existia aqui algo determinado para o homem e para a mulher? Sim ou não? Pela palavra de Deus nós cremos que sim. Podemos ainda não ter entendido tudo, mas está dizendo? Está dizendo. Então se diz aquilo que Deus havia planejado. Então ao considerarmos esse lugar de homem sobre onde ele foi colocado, né? Vemos aqui que Deus não está falando individualmente para o homem, mas está falando de forma para o homem e para a mulher, para a criação de Deus. E a gente nota essa alteração de
singular para plural, né? De ele para eles. Ele os abençoou. Deus lhes disse. Então não é só para uma pessoa. E nos é apresentado o fato da formação de Eva apenas no capítulo 2. Eva ainda não havia, né, tornado a existência. Mas Deus os abençoou e lhe deu papéis conjuntos, ok? Então vamos lá. Tem um irmão que é muito conhecido chamado Mackintosh. Ele tem um livro, 5 livros na verdade, que é o Comentário sobre o Pentateuco. São 5 livros maravilhosos, né? São comentários sobre o livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E esse irmão é um irmão cheio do Senhor. Inclusive o irmão Christian Shen diz que por ele todos os livros poderiam sumir, menos a Bíblia e os comentários de Mackintosh. Porque era um irmão realmente muito cheio do Senhor e cheio da palavra de sabedoria. E ele vai dizer assim sobre essa questão: todas as ordens inferiores da criação foram postas sob o seu domínio comum, Adão e Eva, macho e fêmea. Eva recebeu todas as bênçãos em Adão. Nele recebeu também a sua dignidade. Se bem que ainda não tivesse sido chamada à existência, ela era, no desígnio de Deus, vista como parte do homem. E aí ele fala sobre o Salmo 139, versículo 16, que diz assim: no teu livro todas as coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando ainda nenhuma delas existia. Então a gente vai ver que, mesmo Eva não estando ainda existente, ainda não tendo sido criada, o Senhor já havia planejado todas as coisas, o domínio e também a bênção através da vida de Adão, a dignidade através da vida de Adão. E percebemos que nós não temos, nós como mulher, criação de Deus, não é só Eva casada com Adão, mas mulher, criação de Deus, a gente não tem pouca coisa como propósito. Vocês perceberam que é multiplicar, frutificar, sujeitar, dominar entre alguns animais, e isso tudo era para os dois. Às vezes a gente, por não conhecermos a palavra do Senhor, a gente erra em alguns conceitos. E às vezes ou a gente quer dominar demais, ou a gente quer ser omissa demais. E a gente quer, em nome de Jesus, que o Espírito Santo corrija essas coisas hoje em nossas vidas, ou pelo menos inicie essa obra em nossas vidas, a começar em mim, em nome do Senhor Jesus. Aí eu queria ler com as irmãs, por favor, 1 Coríntios capítulo 11. A gente vai voltar para Gênesis, mas vamos lá em 1 Coríntios. Primeira Coríntios capítulo 11. Capítulo 11, versículo 8 diz assim: porque o varão não provém da mulher, mas a mulher do varão. Porque também o varão não foi criada por causa da mulher, mas a mulher por causa do varão. É 1 Coríntios capítulo 11, eu li o versículo 8 e 9, agora vou para o versículo 10. Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça um sinal de poderio por causa dos anjos. E aí ele vai continuar falando sobre a questão do véu. O que eu quero chamar a atenção das irmãs é sobre a criação. O varão não provém da mulher, mas a mulher provém do varão. A gente entende que nós conhecemos a palavra de Deus, que em Gênesis 2 vai mostrar, né, que o Senhor adormece Adão, e aí tira uma costela de Adão, e ali ele faz Eva, né? Isso traz a existência de Eva. E aqui, 1 Coríntios nos traz essa lembrança, né? Que o varão, ele não proveio de nenhuma, da mulher. Inicialmente ele está falando ali de Adão, mas que a mulher veio do homem. E aí ele vai continuar essa questão dizendo assim, que não é bom que o homem esteja só. Vamos voltar lá para Gênesis. Gênesis 2, na criação de Eva.
Versículo 18. Gênesis capítulo 2, versículo 18. Diz assim: E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora, ou em algumas versões auxiliadora, ajudadora. Vamos falar sobre todas essas versões hoje. Far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, e trouxe a Adão para ver como este lhe chamaria, e tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todos gado, aves do céu, animal do campo, mas para o homem não se achava a adjuntora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este então adormeceu. E tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou o homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse Adão: Esta é agora ossos dos meus ossos, carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Lembra que nós lemos agora em 1 Coríntios que a mulher veio do varão? Isso. Porquanto do varão foi tomada. Versículo 24. Portanto, deixará o varão seu pai e sua mãe, apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Até aí. Vimos aqui como Deus, maravilhosamente, fez a primeira cirurgia sem anestesia, sem ponto, sem linha, né? E também me fala poderosamente quando ele coloca Adão para dormir, de como o Senhor provém para nós tudo que nós necessitamos quando nós adormecemos. Isso falou muito ao meu coração. Então o nosso Criador fez a primeira cirurgia em Adão e não havia ali nenhuma marca e nenhuma cicatriz. E aí o que acontece? Quando ele traz, ele fala que não é bom que o homem esteja só, vai fazer-lhe o quê? Uma adjuntora. Existem versões que estão auxiliadora e outras que estão adutora ou ajudadora. Na verdade, a palavra que é usada no hebraico, que nós vamos ver, podem ser dessas 3 definições no português, 4 definições no português. E todas 4 cabem naquilo que o Senhor realmente desejaria nos dizer, né, sobre a questão do original do hebraico. Deus certamente deu às mulheres muitos talentos, né? As mulheres cristãs desempenham um papel igualmente útil na obra do Senhor, como também os homens. Nós não temos papéis inúteis na obra do Senhor. O homem não se sobressai na obra do Senhor. O Senhor tem papéis diferentes para nós, né? E precisamos cumprir e entender isso. Não é porque o meu papel não é igual ao do homem que eu sou inferior a ele. Não. Nós temos papéis diferentes na obra do Senhor. E cada um cumprindo este papel, o nome do Senhor ele é glorificado. Tá bom? E por isso o Senhor faz-lhe uma auxiliadora. Uma auxiliadora que ele seja idônea. E agora eu quero dizer para vocês o que o hebraico quer dizer sobre esta palavra ajudadora. No hebraico significa iser kenegdo, ajudadora idônea ou auxiliadora idônea. Esse iser kenegdo é inspirado e revela indiretamente o natural que o homem tinha de solidão e a insatisfação que ele já estava e o quanto ele precisava ser complementado. O quanto aquele homem ainda não estava completo em sua criação. Ele necessitava de algo para a sua completude. Embora muitas pessoas dissessem assim, que Adão vendo que, botando os nomes nos animais em macho e fêmea, gado, vaca, diga o nome de um animal aí que o macho e fêmea é diferente. Não pode ser zebra. Bode, cabra, né? Zebra, acho que é zebra macho e zebra fêmea, né? Enfim. E aí, alguns historiadores dizem que ele, vendo aquilo, se tornou insatisfeito. Na verdade, não. Não existia ainda insatisfação porque não existia pecado. Pecado ainda não havia entrado ali. Ele era satisfeito em Deus. Havia ali apenas plenitude de comunhão com Deus. Então, Adão não estava insatisfeito.
Mas como nós vimos no Salmo 139, que antes de todas as coisas serem criadas já estavam planejadas por Deus, nós mulheres já estávamos planejadas por Deus, desde antes dessa criação. Então assim, não é pouco não, viu gente? É muito isso. Eu não sei como isso caiu aí, mas pra mim caiu de um jeito que eu fiz, Deus, o negócio é grande. Me ajude aqui, porque eu fiquei me sentindo, eu não sei você, mas eu fiquei me sentindo, eu já estava antes mesmo de Adão sendo planejada por Deus, enfim, glória a Deus, aleluia. E aí o que acontece? Essa palavra Iser Kenegdo, o Iser que significa ajuda, socorro, amparo, resgate. E a palavra Kenegdo quer dizer que uma ajuda que está de frente ao homem, oposta a ele, mas não é criando oposição, tá, gente? Oposta significa que um está em um lugar, outro no outro, né? E o polo que complementa, aquela que pode somar. Vamos repetir para nós entendermos e gravem isso, porque antes de nós finalizarmos hoje esse primeiro tempo, vamos fazer uma dinâmica onde nós vamos usar essas palavras. Eu vou repetir novamente, tá bom? Iser Kenegdo significa a palavra ajudadora idônea, né? Iser significa ajuda, socorro, resgate, amparo, e a Kenegdo quer dizer que a ajuda que está de frente para o homem oposta a ele, mas não cria oposição, e o outro que complementa e que pode somar. A maioria das traduções, quando descreve a parceira de Adão, né, que é Eva, que usa essa palavra ajudante apropriada, expressa no hebraico sobre o Iser Kenegdo, ela é traduzida literalmente e carrega um significado muito poderoso. Então, às vezes a gente pode pensar assim, mas é só ajuda, socorro, amparo. Eu não sei você, quando está precisando de ajuda e essa ajuda chega, como você se sente? Quando você precisa de um socorro e esse socorro chega naquele momento oportuno, como você se sente? Aliviado. Isso. É exatamente isso que Eva foi para Adão. Não que ele necessitasse. Dele mesmo não existia nenhuma insatisfação, mas Deus já sabia que ele necessitaria dessa complementação. O homem foi feito, mas para que tudo se tornasse perfeito, ele precisava de um ajudador idôneo. Ele precisava de uma mulher. E aí a gente vai dizer assim que, às vezes agora eu vou falar sobre casamento, mas lembrando da nossa irmã jovem solteira, mas pense aí em um casamento, quando os dois, o marido e a mulher, estão completamente alinhados, se conhecem, se falam por meio de olhares, né? Já está naquela unidade que você diz assim, meu Deus, que coisa linda. Uma vez nós fomos para uma conferência em Contagem, há muito tempo atrás, e nós conhecemos um casal de irmãos que eles se casaram depois dos 50 anos. Na verdade, ele era viúvo, e aí ele havia conhecido essa irmã após os 50 e tinha se casado com ela. E eles tinham acho que 5 anos de casado, só que ninguém sabia. Ele falava inglês? Ela falava inglês, não foi? Ele falava inglês e ela estava traduzindo ele. Só que quando a gente via eles dois, eles pareciam um de tão... que a gente ficou todo mundo assim, meu Deus, que unidade desse casal. A voz, o olhar. Então a gente achou que eles já eram casados há muitos anos. A gente pensou assim, deve ser muitos anos de casado. E quando chegou no último dia da ministração da palavra, acho que foi no 3º dia ou foi no 4º, ele contou o testemunho de vida dele, que ele havia ficado viúvo e que depois de 6 meses de viuvez ele falou ao Senhor, Senhor, eu não consigo ficar sozinho, envia para mim uma mulher. E ele amava muito a mulher dele, né? Ele já tinha 50 anos e tal, e ela ficou doente, e aí dessa doença ela veio a falecer, a esposa dele. E aí depois de 6 meses ele orou, Senhor, o Senhor lembrou a ele dessa irmã que ele conheceu no Brasil. Ele morando lá fora, não sei se ele mora nos Estados Unidos ou se é na China. Ele é chinês, né? Aí o que acontece? E ele não se lembrava de nenhum contato, só do nome da irmã. E enfim o Senhor foi, nos arranjos do Senhor, essa irmã era uma irmã que havia se consagrado ao celibato, ela não tinha tido nenhum homem, ia se consagrar até a morte ao Senhor. E aí quando esse irmão falou para ela o que o Senhor havia mostrado, ela disse que não, de jeito nenhum, porque eu me consagrei ao Senhor. Essa palavra que veio de você aí, meu irmão, não é de Deus.
porque eu já sei que eu vou morrer unicamente para o meu Senhor. Celibato é aquela mulher que escolhe viver virgem para Deus, ou um homem, né? Só para explicar, para a gente ficar essa informação clara. E aí o que acontece? Ela resistiu muito até que ela fez uma prova com o Senhor, e o Senhor respondeu ela da forma que ela queria, que era algo impossível que acontecesse, que mostrasse a ela um arco-íris em um céu escuro. E aconteceu algo sobrenatural e ela teve essa resposta do Senhor, e aí, enfim, eles se casaram. E aí eles contando esse testemunho e a gente dizendo, isso deve ser antigo, né? Aí daqui a pouco nós temos 5 anos de casado. Irmãs, todo mundo ficou assim, ó. Meu Deus. A unidade deles era algo tão impactante que eles só tinham 5 anos de casado. Que até na tradução falava muito mais sobre unidade para quem estava ouvindo do que para a palavra que ele mesmo estava ministrando. Era algo impactante. Então, de fato, quando um casamento, quando o marido e a mulher estão alinhados no propósito de Deus, quando os dois sabem o seu papel e os dois desempenham esse papel, em Efésios vai falar que o mistério do homem e da mulher é Cristo e a igreja, né? Que vai dizer ali que Cristo se deu pela igreja e a mulher, de fato, né? Ela respeita o cabeça. E vários papéis ali na palavra do Senhor está descrito. Então, quando o casamento, quando o casal, o homem e a mulher tem essa unidade, é algo lindo de se ver. É de fato um testemunho do Senhor. Aí você vai me dizer assim, Ina, temos visto pouco isso hoje em dia. Temos visto pouco isso hoje em dia. Na vida da igreja, também. E às vezes você fica assim, mas como é que eu posso ver isso e deixar? Não precisamos deixar para lá, né? E de normalizar as coisas. O que acontece muito hoje é que a gente normaliza. É normal. Eu estou no processo ainda. A obra do Senhor ainda começou, ainda não terminou. Irmãs, o Senhor ele deseja alcançar as nossas vidas e termos essa unidade com os nossos maridos, aquelas que somos casadas. E precisa, de fato, que ache caminhos em nós. A gente tem lá em Lauro de Freitas um evento que a gente faz com os irmãos, com os casais, que chama Noite de Petiscos. E a gente junta só casal e a gente passa uma noite juntos falando sobre casamentos, sobre problemas, sobre experiências e também sobre questões íntimas. E muitas irmãs cheias de queixas dos seus maridos. E muitos maridos cheios de queixa das suas esposas. Na vida da igreja. E aí a gente para e se pergunta, mas o meu casamento é bom, ótimo, mas ele pode se tornar melhor e se tornar um pilar de influência na vida da igreja para outros? Pode. E se o Senhor alcançar um casamento, eu creio que ele alcança vários. Porque eu creio que, assim como diz Spurgeon, que basta um na posição correta, para que ali seja movido o testemunho do Senhor, eu creio que um casamento bem alinhado diante do Senhor, cumprindo o propósito de Deus, ele será uma influência na localidade onde ele está. Eu creio dessa forma. Então nós vamos voltar para ajuda e amparo. Vamos nos tornar ajudadoras dos nossos maridos. Vamos nos tornar ajudadoras dos nossos irmãos e irmãs. Certo? Vamos lá, vamos voltar aqui para essa palavra, ajudadora. Nós precisamos entender que quando o Senhor ele nos chama a esse propósito celestial, quando o Espírito Santo ele nos convence para que possamos recebê-lo como Senhor e Salvador de nossas vidas, eu acho que eu já disse isso aqui outras vezes, a gente não tem mais essa escolha de que a vida é minha, eu faço o que eu quiser. Vocês já têm essa noção? Eu acho que não, então vamos voltar, né? Porque eu acho que ninguém respondeu assim, ó. Quando você entrega a sua vida a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, Salvador é aquele que tira você do inferno, tá? Você estava destinado ao inferno, porque todo aquele que não tem Jesus Cristo vai para o inferno, né? E você é retirada das mãos do inferno, das mãos do inimigo. Ele tira você recebe a salvação eterna. Mas Senhor significa dono. E você fez isso de livre e espontânea vontade. Alguém botou um revólver na sua cabeça para você crer em Jesus Cristo e dizer que ele era Senhor e Salvador da sua vida? Ninguém botou um revólver na minha cabeça. Alguém te espancou para você dizer sim ao Senhor? Não.
Quem aqui tomou essa decisão de livre e espontânea vontade? Vou fazer a pergunta de novo. Vamos lá. Quem aqui tomou essa decisão de livre e espontânea vontade? Eita, glória a Deus. Então, irmãs, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Se vocês não se lembram, a partir daquele dia que você disse, sim, Jesus Cristo, você é o Senhor e Salvador da minha vida, eu te recebo como Senhor. Você entregou a sua vida a Jesus Cristo. Então, esse negócio que eu faço da minha vida, o que eu quero, morreu ali. Não tem essa opção, tá? Deixa eu só te contar essa verdade, trazer à sua memória essa lembrança maravilhosa, tá bom? E aí agora você foi chamada a um propósito celestial. Você vai viver para Deus e para com Deus e aquilo que Ele deseja fazer sobre esta geração e esta terra, que é algo maravilhoso. Então as suas ações não podem refletir você mesma. Às vezes reflete, ainda é difícil, eu sei, eu também estou nessa pegada, é difícil, mas nós temos a capacitação do Espírito Santo que já mora em nós para caminharmos em outra dimensão de vida, em outra vontade, a vontade do soberano Deus, tá bom? Então assim, a partir dessa questão de que nós entendemos de que não podemos mais fazer a nossa vontade, em tudo em nossa vida, nós precisamos consultar esse Senhor. Em nossa casa, se somos solteiras e vivemos com os nossos pais, nossos tios, nossos avós, ou se moramos sozinhos, nossas atitudes. Em nossas casas com os nossos maridos e também com os nossos filhos. Eu posso agir de qualquer forma? Eu tenho liberdade para fazer aquilo que eu quero? Tá fraco? Eu tenho liberdade para fazer aquilo que eu quero? Não. Ó, irmãs, deixa eu contar uma coisa para vocês. Deus nos ama tanto que Ele deseja que a gente faça as coisas certas por amor. A gente continua tendo livre-arbítrio? Continua, irmãs. Eu continuo tendo livre-arbítrio. Mas esse Deus que me salvou do império das trevas, quando eu entreguei a minha vida a Ele, eu entendi que a vontade dEle é boa, agradável e perfeita, é melhor do que a minha. Então, se a vontade de Deus é melhor do que a minha, eu não vou pela minha vontade, eu vou pela vontade de Deus. Mesmo eu tendo livre-arbítrio para fazer aquilo que eu quiser. Então, se eu não entender que eu não posso mais andar do jeito que eu quero, em muitas coisas na minha vida vai desandar. Na minha casa, com o meu marido, com o meu filho, e mesmo que eu não seja casada, em minhas atitudes que não refletem a Deus. E quanto mais eu alimento essas atitudes que não refletem Deus, eu não vou me tornar uma ajudadora idônea. Eu vou ser qualquer coisa que o pecado vai me conduzir. Porque, infelizmente, num determinado momento no paraíso, o pecado entrou. E nós fomos concebidas no pecado. Mas fomos resgatadas por esse Deus. Tá bom? Então, a gente precisa ter essa consciência de que nos tornaremos dia a dia aquilo que o Senhor nos criou. Lembra quando eu comecei aqui a falar que eu fiz assim? Quando essa palavra veio para mim, descortinou meu coração de quanto eu fujo daquilo para o que eu fui criada. Eu fujo muitas vezes, irmãos. A gente vai tentar fugir. Porque o pecado, às vezes, ele grita quando a gente alimenta ele. Ele grita. E quando mais a gente alimenta o pecado, em nossa carne, a gente foge daquilo que Deus nos criou. Da criação maravilhosa de Deus. De sermos ajuda, de sermos socorro, de sermos amparo, de sermos um complemento, de darmos testemunho dessa unidade que glorifica e exalta o nome do Senhor. Tá bom? Então nós vamos, em nome de Jesus, aprofundar aqui mais um pouquinho. Aí o que é que acontece? Quando o Senhor fala sobre nós prestarmos este auxílio ao outro, sobre nós socorrermos, sobre nós trazermos esse amparo, que foi como Ele desenhou Eva para Adão, Ele também já estava falando sobre nós mulheres na vida da igreja. Então nós precisamos nos tornar na vida da igreja umas para as outras e também para os nossos irmãos que aqui não estão, uma ajudante idônea, uma auxiliadora, porque nós somos igreja? Nós somos igreja? Sim. Igreja somos nós, morada do Espírito Santo. Não é uma estrutura, um local onde as pessoas se reúnem. Nós somos igreja. Amém? Amém. Nós somos igreja. Nós somos noiva de Cristo? Sim.
Deus quer uma noiva qualquer? Não. Ele quer uma ajudadora idônea? Sim. Eita, glória a Deus. Eu gostei dessa parte. Eu gostei. Então, vamos falar sobre o significado da palavra. Existem algumas versões que falam sobre a adjutora, que foi a que eu trouxe. Que a adjutora é uma força ou energia auxiliar que está presente para ajudar e apoiar uma pessoa em sua jornada espiritual. Vou voltar essa definição dessa palavra. Adjuntora. Uma força ou energia auxiliar que está presente para ajudar e apoiar uma pessoa em sua jornada espiritual. Isso é para a vida da igreja, irmãs? Sim. Isso também é para mim e para meu marido? Sim. Isso é para mim e meus filhos? Sim. Isso é para mim e para as pessoas que estão ao meu redor? Sim. Eu preciso auxiliar como um poder espiritual? Sim. Eu preciso suportar essas pessoas e ajudá-las espiritualmente? Sim. Alguém tem dúvida disso na vida da igreja? Não. Tá bom. Então agora eu vou falar sobre outra vertente da palavra. Adutora. Existem algumas traduções do hebraico que a palavra é adutora, não é adjuntora. Adutora significa do substantivo feminino um canal, um tubo que leva água de uma fonte a um reservatório ou de um reservatório para o outro. É um canal, um tubo que leva água de um reservatório para outro. Então, água é vida, é fonte de vida, então é canal de vida. Isso é para a igreja? Sim. Isso era para mim, eu e meu marido? Sim. Para mim e meus filhos? Sim. Isso é para as pessoas que estão ao meu redor? Sim. Eu devo levar água para essas pessoas? Sim. Eu devo levar vida para as pessoas que estão ao meu redor? Sim. Sim? Sim. E a água é limpa ou suja? Tem que ser limpa. Porque a única água que gera vida é aquela limpa. Água suja não gera vida, pode gerar uma diarreia, uma bactéria, uma verme. Água limpa gera vida. Amém? Estamos entendendo até aqui? Sim. Estão gravando? Eita, glória a Deus. Então, assim, auxiliadora, ajudadora, adjutora ou adutora. Como é a palavra do hebraico? Ize kenegdo. Ize kenegdo. Kenegdo. K-E-N-E-G de gato, D-O. Kenegdo. Queremos dizer aqui, gente, que essa profundidade desse papel que o Senhor trouxe para nós, quando eu estava estudando essa palavra, essa mesma palavra Ize, tem várias partes na Bíblia que ela fala exatamente sobre o socorro divino. Quando fala de Deus, é a mesma palavra usada para a mulher. Então, assim, e aí eu trouxe alguns versículos. O Salmo 54:4 diz assim: Eis que Deus é o meu ajudador. O Senhor está com aqueles que sustêm a minha mão. É a mesma palavra do hebraico. Oséias, capítulo 13, versículo 9. Para a tua perda, ó Israel, te rebelaste contra mim, contra o teu ajudador. Hebreus, capítulo 13, versículo 6. Diz assim: E assim com confiança ousemos dizer: O Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Então, a gente perceber que a mesma palavra que Deus usa para a construção da mulher é a mesma palavra que fala sobre o socorro e o auxílio divino, o Deus Todo-Poderoso, que é um dos papéis que o Senhor trouxe para nós. Isso é algo profundo e que muitas vezes nós não temos desempenhado. E que precisamos corrigir isso com a ajuda do Espírito Santo. Vamos corrigir em nome de Jesus. Você perceber que da mesma forma que Deus pensou em você, é a mesma forma que Ele usa do próprio característica adjetivo de Deus. Um socorro divino. Você precisa ser um socorro divino para a igreja, para seu marido, para seus filhos, para as pessoas que estão ao seu redor.
Então, da mesma forma que nós buscamos Deus em nossas aflições e buscamos Ele como nosso socorro, às vezes haverá situações que as pessoas estarão em aflições e nós precisamos ser esse socorro divino. Ao sermos ajudantes, ajudadoras umas das outras, tanto na igreja como na vida do nosso lar, aonde nós estivermos, nós estamos sendo como Cristo, ajudante de Cristo nesta terra, cumprindo o propósito de Deus na criação sobre a mulher. Não foi sobre Eva, só sobre Eva. A palavra de Deus fala que Eva é a mãe de todos os viventes. Então nós precisamos entender a grandiosidade disso, porque se isso não entrar em nossos corações, irmãs, de fato nós não vamos nos esforçar diante de Deus com o coração disponível para que Ele alcance isso em nós. O mundo está entrando cada vez mais na vida da igreja e temos normalizado coisas que não é para normalizar. E precisamos dar um basta nessas coisas, sabe? De fato precisamos dar um basta nessas coisas, entendermos... Eu fui criada para ser esse socorro divino, para ser esse amparo. Deus me criou para isso. E eu sou esse socorro para meu marido? Teve uma época da nossa vida que eu e o Fernando estava passando por situações bem difíceis, financeiras, né? E literalmente a gente via a mão do Senhor de substituição para conosco, né? E tinha dias que eu tava lá embaixo, sabe? Dizendo assim, Deus, eu não tô mais aguentando. Não tenho mais condições de passar por essa situação. E aí ele vinha e dizia, amor, vamos olhar pro Senhor. Vamos orar aqui, sabe? E me levantava. E tinha dias que ele tava lá embaixo. E aí eu via aquilo e dizia, não, amor, que é isso? Vamos lá. Naquele dia você não me levantou, vamos, agora eu vou te levantar aqui. E quantas vezes eu já vivi isso na vida da igreja, sabe? De eu não estar bem e algum irmão ou alguma irmã me levantar. E você pode ter sido um canal, como uma adutora, um canal de vida na vida de alguém nestes momentos. E a gente precisa treinarmos mais esses tipos de atitudes e comportamentos para que isso sim se torne normal. Amém. Isso se torne normal em nossas vidas. O contrário disso, a gente não pode normalizar na vida da igreja, a gente não pode normalizar no nosso lar e nem normalizar com as pessoas que a gente caminha. Quando eu estava estudando essa palavra, eu fiquei perguntando, Senhor, será que eu sou um socorro para meu marido hoje? Será que eu sou um amparo para meu marido hoje? Será que eu complemento meu marido hoje? Será que eu sou um socorro para minha filha hoje? E comecei a me perguntar diante do Senhor, e ia perguntando e a lágrima descendo, né? E você pergunta e você anota as respostas, né? Eu sou assim. E eu comecei a anotar aquilo que o Senhor estava me falando, digo, meu Deus, quantas vezes eu já errei aqui, e as lágrimas descendo, eu errei muito, viu, irmãs? Ainda erro. Então, por isso que essa palavra precisa começar em mim. Precisa começar em mim. Porque foi primeiro o Senhor falou comigo, né? Então, assim, às vezes a gente não é o socorro para nosso marido, a gente não complementa ele, pelo contrário, a gente tira ele do foco. Às vezes a gente, ao invés de trazer algo que deu prumo para ele, não, é aqui, ó, vamos aqui, um oposto ao outro, sabe? Um de frente para o outro, naquela unidade, aquele negócio casa, sabe? Não, às vezes a gente faz completamente o contrário, a gente faz assim, ó, aperta. E muitas vezes com nossas ações, com nossas palavras, né? E às vezes com nossas distrações. Estamos tanto em nós mesmas. A gente quer só o que a gente quer. Que a gente tá nem aí pra ele. A gente não tá nem aí pro nosso marido. A gente não tá aqui hoje pra falar dos maridos, tá, gente? Porque a gente precisa lembrar que a salvação individual começa primeiro em nós. E eu creio que o Espírito Santo, ele cumpre todas as coisas. Eu já vivi experiências de situações em que eu estava numa posição, meu marido em outra, e eu falei, Senhor, eu estou numa posição diferente. E o Senhor foi lá e ordenou as coisas. O Senhor, Ele faz isso, tá? Então, assim,
Eu sei que podem ter irmãs aqui que têm queixas dos seus maridos. Se dizer assim, mas meu marido não me ajuda, aí eu complementar ele. Você fala isso, mas você não conhece meu marido. Meu marido não é fácil. Eu posso não conhecer, mas Deus conhece. Eu vou só te contar isso, tá? Ele continua sendo soberano, Deus. Ele continua sendo o criador dos céus e da terra. E ele continua sendo o Deus que faz milagres e que ordena todas as coisas. E Deus continua sendo aquele que faz além do que você vê. E além do que você pensa e do que você imagina. Então coloca o teu joelho no chão e diz assim, Senhor, eu quero complementar. Eu quero ter a ajuda idônea. Eu coloquei meu joelho no chão. Eu quero cumprir aquilo para o qual fui criada. Então, traz meu marido para o mesmo propósito, se ele não tiver. Me ajude a unir aquilo que o Senhor deseja, para que nós dois possamos cumprir os papéis adequados para o qual o Senhor mesmo nos criou na vida da igreja e também dentro do nosso lar. Tá bom, gente? Então, assim, temos justificativas, mas nenhuma delas é difícil para Deus. Não se tornou difícil para Deus. Eu não conheço seu marido, eu conheço o meu. Eu não conheço seus filhos, eu conheço a minha. Mas Deus conhece todo mundo. E eis que te digo que Deus é Deus. Só para lembrar. Vamos lá. Então, por mais que a gente fuja da natureza para a qual nosso Deus nos criou, é como se nós estivéssemos recalcitrando contra os aguilhões. Vocês já ouviram esse versículo, né? Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. É como se você estivesse brigando com algo que faz você se machucar. É como se você estivesse em uma situação que você já está decretado que vai perder. Tá? Quando você briga com isso, é como se você dissesse assim, eu tô aqui dando murro em ponta de faca e me curando, então eu já tô perdendo. É como se eu já tivesse derrotado naquilo ali. Então, que possamos não fugir mais. E aí eu queria falar sobre a palavra ajuda. Ajuda é auxiliar e prestar socorro. Facilitar. Gente, facilitar. Tornar algo mais fácil. Isso é ajuda. Nós já vivemos situações em nosso campo de trabalho e também na vida da igreja e em nossas casas que alguém está com um problema, né? E aí vem alguém que traz aquela solução fácil. Já perceberam isso? Já viveram isso? Isso é o que você é. Você tem a sabedoria de Deus para tornar as coisas mais fáceis. Vocês já perceberam que muitas vezes a gente faz isso com os nossos maridos? Ou com os irmãos da igreja, eles não sabem como resolver um negócio, aí vem alguém e fala, pode ser assim, uma mulher. Geralmente é uma mulher, gente. É uma mulher que vem com essa solução fácil. A gente pode fazer assim. Mesmo? Vamos fazer assim. Por quê? Porque isso é uma característica nossa. Ajudadora. Ajudar é facilitar. É tornar algo mais fácil. Então não complique as coisas. Porque tem gente que tem prazer em complicar. Eu vou aqui tornar a vida dela um pouquinho mais difícil. E não vou, eu sei como resolver, mas eu não vou resolver. Eu vou aqui deixar ele ficar perdidinho para depois, na hora, no lugar mais difícil de trazer, já sabe a solução do BO, né? Aí não, eu vou deixar ele ficar bem ali e tal, não sei o que, para quando eu trouxer ter um valor maior. Não faça isso não, em nome de Jesus, isso é obra da carne. Para não dizer que é obra do inimigo, tá? Isso é obra da carne. Não complique mais a vida de ninguém ao seu redor. Seja uma facilitadora. Seja uma ajudadora. Em nome de Jesus. Ajude seus filhos. Ajude seu marido. Ajude seus irmãos e irmãs na vida da igreja. Como é que eu posso ajudar? Ainda tem 500 milhões de situações. A gente vai falar algumas delas hoje à noite. Então tente facilitar a vida dos outros e não tenha prazer em complicar. E se você de repente é uma pessoa complicada e problemática, vá diante de Deus. Nós sabemos que às vezes somos. Não estou me isentando disso não. Eu sou uma pessoa muito, muito, muito prática e objetiva. E eu sou um pouco pela fé, né? Vamos corrigir aqui. Eu sou um pouco pela fé, né? Impaciente. Pela fé eu sou um pouco, né? Na verdade eu sou muito, mas pela fé eu sou um pouco.
né? Tipo assim, eu sou muito prática, né? Papum. E quando eu vejo um negócio, eu digo, Deus, tu sabes. Então, assim, e às vezes a gente percebe que existem pessoas que querem aumentar o problema, às vezes diminuir, sabe? Então a gente precisa chegar com o Espírito Santo, aquela palavra assim, que às vezes soa diferente, você não sabe como explicar, sabe? Porque às vezes a minha palavra, eu sou uma palavra que eu não tenho aquela palavra assim, minha palavra não é assim, sabe que ele fala assim, não, né? Meu palavra é, sabe? Deu pra entender? Não é aí, ó, tá vendo a ajudadora aqui? Não é suave, né? O meu falar é prático. Vem cá, vamos, isso, tá, gostoso, não vai, não sei o quê. Assim, sabe? Então não só aquela mimimi, tananã. Precisamos facilitar as coisas. Meu marido já tá acostumado a andar comigo assim. Ele me escolheu assim, né? Ele gosta da coisa prática. Mas existem maridos que não gostam. Então, seja uma facilitadora, ao invés de você criar um problema. Se o marido não gosta daquilo, faz como ele gosta. Se o marido já te sinalizou algo que não faz bem para ele, ou que é uma coisa que chama a atenção dele de forma negativa, para de fazer. Não perde tempo não. Ajuda o cara a ser mais santo. Em nome de Jesus. Tá? Certo? Vamos lá. Amparo. Ação de amparar, esteio, proteção, arrimo, refúgio, abrigo, a pessoa que protege, que sustenta, mas aqui nós estamos falando de provisão, tá? Sustenta em termos de carregar. A provisão sabemos que é algo relacionado ao homem, ok? Voltando aqui. Já ouviram falar, dizer assim, aquela menina é o amparo da família, o arrimo da família. Já ouviram? Aquela minha irmã, eu sou a caçula de 10, né? Eu sou caçula de 10. Tem uma irmã minha que ela é mais centrada, que é Beth. Aí quando a gente tem um problema, a gente corre pra Beth. Bel, você já tá sabendo disso? A rapaz não tava sabendo. Então, como é que a gente vai resolver isso? Vamos fazer assim, vamos, tal. Então, porque ela é uma facilitadora na família. Ela é uma pessoa que ampara. Ela recebe a rebarbada, ali a galinha pulando. Ela recebe o problema extenso no colo aqui, ó. Ela vai, bate e divide. Aí faz, ó, pronto, resolve. Entendeu? Todas nós somos criadas por Deus como ajudadora idônea, aquela que ajuda, que ampara, com essa provisão já. Então ainda não consegue, você tem o Espírito Santo. E ele pode. E se ele pode, tu podes. Tá? E começa a declarar que tu podes e viver essa realidade. Ok? É fé, minhas irmãs. É fé e treinamento. Tá bom? Vamos lá. Nós vimos que além de ajuda, amparo, sustentação, também é apoio. O apoio é aquele que serve para amparar, para afirmar e para sustentar. É um sustentáculo. Então precisamos ser aquela pessoa que não só que aguenta, que facilita, mas que mantém. Tá? Não é aquela que chega, recebe aqui, resolveu ali, facilitou só e se sai, não. Você tem que ficar aqui, ó, até a situação ser toda, um sustentáculo ali, ó. Você tem graça para isso, você foi criada para ser ajudadora idônea. A palavra idônea também tem um sentido militar. Por isso que muitas vezes as mulheres dizem assim, eu sou guerreira. As mulheres não dizem, algumas são mais, né, vivenciam mais experiências, tipo assim, de batalha na vida, né? Eu não quis dizer uma palavra pejorativa, mas, e essas mulheres se tornam mais fortes. Já perceberam isso, né? Então, assim, porque a palavra idônea, ela vai para esse lado militar também, ok? Que a gente não coloca muito, porque eu, na verdade, gosto mais do versículo que a mulher é a parte mais frágil. Eu gosto muito.
Eu não sei vocês, mas eu gosto. Eu não tenho nenhum problema em ser parte frágil. Alguém aqui tem problema? Eu não tenho problema. Nenhuma. E eu também não uso isso para manipular, hein? Vigiem. Não podemos usar isso para manipular. Ah, essa parte mais frágil, faça isso e isso. Tá repreendido em nome de Jesus. Você é um sustentáculo, viu? Você é um amparo, tá bom? Você sustenta, você firma, ok? A parte frágil ali fala de várias outras coisas, inclusive das nossas emoções, que precisamos do homem, né? Para nos colocar no prumo. Voltando. Precisamos ser também mulheres devotas, né? Que tem a devoção, a ação de se dedicar a algo. Precisamos nos dedicar ao nosso marido, nos dedicar aos nossos filhos, nos dedicar à vida da igreja, nos dedicar a Deus e uns aos outros, ok? Então, devoção é a ação de dedicar, se consagrar, cultuar, se entregar ao chamado, ao papel e ao propósito que nos foi criada. É reverência, fé diante do Senhor. Podemos dizer que a ajuda idônea, através dessa palavra de complementação, ela é uma companheira, tá bom? E o companheirismo é aquele que acompanha. É o comportamento que caracteriza o modo amistoso, cordial, bondoso e leal de convivência. Vamos entrar um pouquinho em nossas convivências. Temos um comportamento leal em nossas convivências. O nosso convívio é algo agradável ou é algo que precisa ser ajustado, para não dizer desagradável? Não, só pensar. Precisa ser ajustado, amém, glória a Deus, amém, aleluia. Então, irmãs, nós precisamos, como eu disse às irmãs, eu fui diante do Senhor e aí o Senhor ia me dizendo e anotando, né? Porque eu preciso anotar o que eu preciso corrigir. Se nessa palavra passa, o ladrão da palavra vem, porque ele não quer que eu avance. Ele não quer que meu lar se torne um testemunho para essa geração aí fora perdida. O inimigo não quer que minha filha se torne um testemunho para a geração perdida. O inimigo não quer que a igreja se torne um testemunho para essa geração perdida. Nós sabemos, irmãs, que os tempos eles estão já no fim e vai se afunilando cada vez mais as coisas. E chegará um momento em que a família que tem sido muito atacada, né? 2 centavos de água aqui. A família que tem sido muito atacada e muito desvalorizada por este mundo, pelos inimigos, né? Por tudo que nós sabemos relacionado a algumas coisas. Então, a família como Deus criou, que é a nossa família, homem, mulher, filhos, pode se tornar extinta. Quase à beira da extinção. E aonde é que vai estar? Na vida da igreja. Você vai ver cada vez mais casamentos homossexuais. Você vai ver cada vez mais famílias destruídas, porque esse é o objetivo do inimigo. Ele veio para matar, roubar e destruir. Então não vá nessa pegada de que a destruição dos valores, mas nós somos felizes assim. A felicidade que é deste mundo não é aquela que de fato vai te levar à eternidade. Isso só te traz uma felicidade momentânea. É um espírito de engano que gira em torno dessa situação. Me desculpem aqui se alguém tem uma opinião contrária, tá? Sinto muito. A palavra de Deus está aí. Precisamos ser pela palavra de Deus. E através desses casamentos que estão aí desvalorizando a família, homem e mulher, macho e fêmea, como Deus os criou, esses casamentos que estão sendo feitos aí vão se tornar cada vez maiores a quantidade deles. E onde é que vai estar a família estruturada? É para estar na vida da igreja. Eu pensei que ia ter essa resposta aqui, né? Então vamos voltar, vamos tentar de novo, né? Na igreja vocês respondem, viu? Onde é que vai estar a família estruturada? Na igreja. Glória a Deus. E seu casamento, o seu lar, os seus filhos, você, seu marido, precisa ser esse testemunho de lar estruturado, de família estruturada, sabe?
de um lugar onde você é um amparo, um sustentáculo, um lugar onde você é uma ajudadora, onde você facilita, onde você complementa seu esposo, onde você ajuda ele a cumprir o propósito de Deus na vida dele. Onde você, na vida da igreja, você é um amparo umas para as outras. Você ajuda umas às outras. Você não fica de bracinho cruzado, não. Porque ninguém foi chamado para braço cruzado. Ninguém foi chamado, né? Então, se nós não nos atentarmos a essas questões e não buscarmos diante do Senhor corrigirmos essas questões, e aquilo que o Senhor vai trazendo a cada uma, como a irmã, né, tão humildemente respondeu, precisa ajustar na questão do convívio, né? Às vezes a gente não tem coragem de dizer isso, né? O Senhor te abençoe, te dê graça, minha irmã, e sabedoria em nome de Jesus, para que o convívio da gente, não é só em casa não, na igreja, se torne melhor, se torne luz, se torne sal. A gente veio para salgar. E o sal a mais estraga a comida. E sem sal é horrível. Mesmo que você esteja fazendo dieta, gente, e você não possa comer sal, vai dizer que comida sem sal é gostosa? Não é. Não é. Então a gente precisa salgar. E para isso a gente precisa melhorar a nossa convivência. Começa em casa. Nosso primeiro ministério é no nosso lar. E não adianta a gente chegar na vida da igreja e colocarmos uma capinha de boazinha, porque uma hora essa capa vai cair, deixa eu te contar. Essa máscara ela vai ruir. E as pessoas vão discernir que de fato que você não está vivendo aquilo ali. E a gente é chamada para viver em comunhão. E agora eu quero falar sobre comunhão. Comunhão é um dos pilares da vida cristã. Quem lembra que está em Atos 2, que diz assim, perseverarmos aonde? Na doutrina dos apóstolos primeiro, que é o quê? A palavra de Deus, tá? Doutrina dos apóstolos, depois tem o quê? Comunhão, depois parte do pão, orações, e em cada alma havia temor. Comunhão é um dos pilares da vida cristã. Então não tem como você fugir disso. Se você está fora da comunhão, aí eu vou dizer uma coisa aqui rapidinho, 2 centavos. Se você está fora da comunhão, se tem uma reunião de irmãs, vou usar aqui essa reunião como exemplo, tá? Se tem uma reunião de irmãs, você sabe da reunião de irmãs, você tem disponibilidade, você pode reagendar para você estar nessa reunião de irmãs, mas você não quer estar, tem algum problema com você, minha irmã. Se tem uma reunião da igreja, você deve estar, já começa por aí. A gente já entendeu que a nossa vontade ela não é boa, né? Só de Deus que é boa, agradável e perfeita. Não precisa a gente voltar lá, né? Vamos lá. Tem a reunião da igreja. Você pode estar, mas você está cansada. Não te perguntei nada, vá para a reunião. Você tem uma agenda. Não agende nada para o dia de reunião. Uma coisa são exceções, gente. Exceções. Minha mãe vai fazer 80 anos, caiu no dia da reunião. Meu Deus, 80 anos da minha mãe. Estou dando um exemplo aqui. Minha mãe vai fazer 80 anos. Irmãos, eu não vou para a reunião hoje. Minha mãe vai fazer 80 anos. A gente vai fazer um bolinho para ela. 80 anos, minha mãe. É uma exceção, gente. A pessoa faz 80 anos toda semana? A minha só faz uma vez por ano. 80 anos foi esse ano passado, que minha mãe fez. É uma exceção, não é uma regra na sua vida você ficar faltando reunião da igreja. Se você não está tendo esse incômodo, tem problema com você, minha irmã. Tem alguma coisa errada, precisa ajustar. O seu lugar é na reunião da igreja. Amém? Tem o partir do pão, é domingo de manhã. Mas eu não estou afim de hoje porque eu dormi tarde ontem. Problema seu, dormiu tarde porque você quis. Você usou o seu livre-arbítrio para dormir tarde. Agora use ele para você acordar cedo e para o partir do pão. Se você não quer estar no partir do pão e não se esforça para isso, irmã, tem problema aí, precisa ajustar. Porque se você nem sequer, nos pilares da vida da igreja, você é obediente, como você quer ser obediente no restante? Palavra, doutrina dos apóstolos. Eu preciso amar esta palavra. Eu preciso comer esta palavra. Eu preciso me alimentar dela todos os dias. Se eu não leio a palavra e não tenho sede pela palavra, tem alguma coisa errada aí, minha irmã. Você precisa ajustar isso. Tem como você conhecer a Deus sem ler a palavra? Vamos à experiência do Covid.
No Covid, muitas reuniões foram paradas, não é isso? Ninguém podia estar junto, ninguém podia estar na vida da comunhão, né? Ninguém podia partir o pão juntos, e aí cada um nas suas casas, ok? Quantos irmãos, meu Deus, eu não falo isso com nenhuma alegria, não, com muita tristeza no meu coração. Quantos irmãos não perseveraram, por quê? Porque vivia na vida de comunhão, só estava nos ajuntamentos, nos eventos, mas não se alimentava da palavra. E aí acabou o quê? Ruindo a fé. Não tinha mais comunhão, não tinha mais ajuntamento. A gente não podia estar junto. E aí o que segurou? Segurou aqueles que tinham vida com Deus. Porque a vida de Deus é que nos faz perseverar. Mas se eu tenho hoje, eu não tenho, graças a Deus a gente não está vivendo essa realidade novamente. E eu tenho tudo o que é possível para mim manter na vida cristã. Palavra, partir do pão, reunião de oração, comunhão. E eu não quero algum desses, minha irmã, você tem um problema que precisa ser corrigido. Tem algum problema com você. Eu não sei, foi dentro aqui da palavra comunhão, tá? Como é que tem uma reunião como essa? Eu estou na minha casa, eu sei que vai ter uma reunião dessa aqui na casa de irmã Marieta. Linda esta casa, por sinal, né? Eu vou estar cheio de floridas do meu lado, mulheres lindas e maravilhosas, irmãs em Cristo, da minha mesma família, que tem o mesmo propósito que eu, mas eu escolho ficar em casa. Aí eu escolho ficar em casa. Tem alguma coisa errada. Eu sou mulher, eu sou irmã em Cristo e eu não estou aqui? Tem alguma coisa errada, minha irmã. Se você tem problema com alguém, você precisa corrigir. Bem, se vocês estão aqui é porque não tem nada errado, né? Eita Deus. Né? Boa esta palavra, Jaque. Tem um versículo, né, que fala do costume. Então, se a gente ler a palavra, essa palavra vai nos confrontar, né? Sim. Que quem deixa de reunir se acostuma. Isso. De Hebreus, que você deixa de congregar, né? E aquilo ali é um pecado deliberado. Tipo assim, eu escolho pecar, é escolher deixar de reunir. Eu escolho pecar, sabe? É um pecado deliberado. Deliberadamente eu escolho ir pecar. Eu faço isso. Que é aquela palavra de Hebreus que diz que muitos, né, por se acostumar a deixando de congregar. E aí o que é que acontece? Não deixando de congregar, como costume de alguns. Mas eu tenho um costume de ainda quem deixa de estar, ainda costuma alguns que já estão no caminho, a desanimar e deixar o caminho. Influencia negativamente, né? Nós somos pessoas influenciadoras. Essa palavra que as pessoas muito usam aí agora, na modalidade de influencer, na verdade não é mentira. Eu influencio a Ana Tereza, ela me influencia. Se eu ando aqui em Itaberaba, eu vou influenciar a Celita, ela vai me influenciar. E você vai ser a soma das 5 pessoas que estão mais perto de você. E assim sucessivamente. Isso é cientificamente comprovado. Não é possível que eu vou andar com a Ana Tereza há 20 anos e não vou aprender nada de Ana Tereza, não vai aprender nada de mim. Não existe isso, gente. A gente come no mesmo prato. Não tem como. Então eu preciso influenciar a Ana Tereza, ela ser santa no Senhor, e ela precisa me influenciar, a mesma santificação. Eu estou vendo a Ana Tereza indo pelo caminho dela. Não é nem errado, dela mesma. Aí eu vou deixar? Não, diga, Bina, volte aqui, Bina. Bina, não é esse não. Ela tá me vendo, eu cheio da minha carne, ela vai deixar, vai dizer, tome vergonha na sua cara. Você não tem essa opção, é isso aí. É uma frase que a gente usa muito, você não tem essa opção. A gente se lembra. Então, voltando para a vida de comunhão. Amém. Comunhão, né? É um pilar da vida cristã. Muitos sabem aqui que o significado da palavra é koinonia, que é comunhão, que denota a participação mútua, não é só eu sozinha, né? Que eu sozinha sou eu sozinha, não é comunhão, né? Participação mútua, estar associado com, envolvido com alguém, ter algo em comum. Você não precisa pensar igual a mim. Minha cor predileta é azul e branco, a sua é rosa, ótimo. Mas nós temos algo em comum. E quem é? Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eita glória. Melhor de tudo. Voltando aqui.
Ter algo em comum, ter união, nós temos união em Cristo Jesus, nós temos paz, que excede todo entendimento, e partilhar com alguém exatamente disso, desta paz, desta união, deste algo que você tem em comum. Então, por exemplo, vamos dizer que eu não saiba nada da vida de Celita. Vamos dizer que eu não saiba nada da vida dela. Não sei se ela é casada, se ela tem filha, que mora em Salvador, e às vezes ela vai para lá de Freitas e não passa lá em casa. Eu não sei de nada disso. Às vezes ela vai para Guarajuba, não dá nem um oi lá, não passa ali, dizer oi, feia, e volta. Nada disso ela faz. Vamos dizer que eu não sei nada de Celita, tá? Aí eu tô na vida da igreja, nós somos irmãs em Cristo. Aí eu digo assim, não vou sentar do lado de Celita não, porque eu não sei, eu fico sem graça, não sei nada dela, eu nem tenho intimidade com essa irmã. Oxente, como assim? Eu não sei nada dela, mas eu tenho algo comum, Cristo, senta aqui, ó. Celita, tudo bom, minha irmã? Como vai você? Você tá bem? Ai, me diz, e aí, você e Cristo, como é que tá? Ai, eu tô bem. Eu vou te contar a experiência que eu tive no Senhor hoje de manhã, posso? Começou a comunhão. Eu preciso saber da vida de Celita? Eu preciso saber que ela tem uma filha que não mora aqui em Itaberaba? Que ela é casada? Eu preciso saber disso? Eu preciso saber de Cristo. E aí, depois de Cristo, eu vou começar a minha experiência que eu tive hoje de manhã. Vou te contar. A Fernanda acordou 5h30 da manhã, filha. E aí ele falou, meu bem, vá dormir, porque eu não tinha dormido direito a noite toda. Fernando é meu marido, viu? Você não sabe, enfim. E aí o que acontece? Quando a gente dorme fora, ele ronca. E aí eu não consigo dormir direito. Jesus me ajude. Pai eterno, amado Deus. Mas você sabia que eu tenho uma filha chamada Sofia. Ela dormiu na casa de Flávia. Ela teve sorte. Porque dormiu a noite toda. Voltando ao assunto. Aí, deixa eu te contar. Eu orei e falei, Senhor, eu preciso dormir, Pai. Me ajuda, Senhor, em nome de Jesus. Aí Cristo, que nos salvou. Estão entendendo? Aí esse Cristo, ele fala assim, amor, vá dormir, meu amor. São 5h30, eu vou deixar você dormir até 8 horas. Eu digo, tá bom, a irmã Marieta marcou o café da manhã às 7h30 da manhã. Aquela irmã que é dona dessa casa aqui, entendeu? Aí eu fiz assim, tá, eu vou descer, eu vou tomar café. Ele, não, vá dormir, aí tá. Eu dormi, minha irmã, tão profundamente, que quando eu me levantei, que eu me dei por gente, eu levantei e disse, não, tem que buscar a Sofia, a Lívia vai fazer prova, 7 horas. Aí Sofia já estava do meu lado, fez, mãe, sou eu. Aí eu tava tão cansada que eu fiz assim, dormi de novo. Aí, quando daqui a pouco eu me despertei, quando eu fui olhar, era 8 horas da manhã, uma ligação de irmã Marieta, dizendo assim, o café tá na mesa, você não tá aqui. Eu digo, Jesus, meu pai, já vou descer pedindo perdão à santa. Fernanda, a irmã Marieta ligou, ele estava deixando você dormir, meu bem. Eu digo, ai meu Deus, obrigada, eu tomei um banho em 2 segundos, desci, tomei café. Olha Deus como é lindo. Eu dormi de 5h30 até as 8. Eu não sei quantas orações, mas pareceu ser suficiente, porque eu não estava de mau humor, entendeu? Eu não estava de mau humor, então foi suficiente. Aí, minha irmã, pois é, eu tive essa experiência hoje de manhã com o Senhor, né? Dormir esse tempo, foi maravilhoso. Deus é bom, né? Oi, né? Falando aí, me veio o texto que eu acredito que nesse exemplo, quando fala de buscar primeiro o reino do céu, e as demais coisas serão acrescentadas. Buscou primeiro o reino Cristo, e aí as informações depois o Senhor acrescentou. Exatamente. Então o que é que acontece? Eu não preciso dizer assim, que eu não vou sentar do lado de uma irmã porque eu não tenho intimidade com ela. Eu não vou com essa irmã para tal lugar porque, irmã, se essa irmã tá ali, tá aberta essa comunhão. Se você tá ali, tá aberta essa comunhão. Agora quando você não vai, fica difícil. Tem irmãs que não vêm? Tem. Lá também. Em Lauro de Freitas, entendeu? Acontece. Mas você precisa dar conta de você a Deus. Começa em você. É você que não pode deixar de ir. É você que não pode deixar de ter comunhão. Se sua irmã está deixando, ore por ela. Ela não quer? Amém, se ela não quer, mas eu estou aqui. Ore por ela só. Mas não vá na mesma pegada que ela. Não vai fazer aquilo que desagrada a Deus. E não vá botando na sua cabeça que você precisa ter intimidade com os outros para você ter comunhão, não. A sua comunhão é Cristo, você partilha de algo em comum, é Cristo. Cristo e este crucificado, Paulo já dizia. Não digo nada entre vós, apenas Cristo e este crucificado. Amém? E já vamos finalizar aqui a primeira parte, que eu sei que tem um negócio do café, né? E isso aí é bom, essa parte, né? E aí eu queria ler com as irmãs 1 Coríntios capítulo 3.
Tá vendo aí, Celita? Eu já deixei até gravado no ar. Eu não percebi aí. É só para deixar mais claro ainda. Quem vai pular do glória não passa nada. Hã? Ela vai pular do glória. Pois é. Ela vai dizer como é que disse que eu não avisei a ela. Eu fui lá em Guarajuba ver essa mulher. 1 Coríntios, capítulo 3. Quando você, irmã, tiver com dificuldade, antes da gente ler, de viver essa vida de comunhão, você de repente não está bem, é bom a gente fazer esse adendo aqui. Você está num processo depressivo, você está com problemas emocionais, e você de repente não tem vontade de fato de estar na vida da igreja. É o lugar que você deve estar. Exatamente quando você não está bem, ali é o lugar que você deve estar. É onde você deve correr, sabe? Eu me lembro de uma fase da minha vida que eu estava, não sei, não consigo nem achar um adjetivo para aquilo que eu estava vivendo. E Dani, as irmãs conhecem Dani, né? Estava na minha casa falando no telefone com outra irmã e marcando uma comunhão. Eu estava tão ruim, irmãs, que se eu não pedisse socorro ali, eu não sabia nem onde é que eu ia parar. Eu não ia parar, não. Aí eu fiz assim, ó, eu nem tinha intimidade com Dani. Por isso que eu digo, não precisa de intimidade. Não precisa. Dani, acho que estava a primeira vez na minha casa, era a segunda, uma coisa dessa, nem me lembro. Eu tinha acabado de conhecer Dani, começado a reunir com os irmãos. E eu sabia que aquele tinha que ser meu socorro. Se eu não fosse ali, eu não sabia o que seria de mim. Eu estava ruim mesmo, irmãs, eu estava muito perdida. E aí eu cheguei e falei assim, irmã, eu vi você falando no telefone, ainda ouvi a conversa dos outros, porque eu sou dessas. Eu tenho ouvido bem. Aí ela no telefone viu marcando uma comunhão com a irmã. Aí eu cheguei para ela e falei assim, irmã, eu vi que você marcou uma comunhão aí com outra irmã. Eu não sei se é particular, sabe? Mas se não for, me leve, por favor, porque eu estou precisando. Eu preciso. Se você puder me levar, me leve. Resumindo, Dani tinha essa comunhão com essa irmã, que era em Salvador, e era uma vez por semana. Ela ajudava essa irmã, as duas se ajudavam mutuamente. A gente mora em Lauro de Freitas, essa comunhão era em Salvador. E ainda era num shopping, viu? Porque ela ficava meio caminho para cada uma. Minha irmã, toda semana eu estava lá, não tinha dinheiro nem no transporte, o Senhor providenciava, mandava a oferta do transporte, Dani me buscava, Dani me levava, Dani me coisava, Dani trazia. E aquela comunhão de toda semana, minha irmã, me salvou. Me salvou. E acrescentou outras irmãs, ainda puxei essa, levei comigo também. E aí foi levando, e mais. E foi um ano? Mais do que um ano. Então, assim, às vezes a gente tá ruim, tá com depressão, tá com problema emocional, nossa mente está toda desestabilizada, e a gente ora e não vê o negócio, Deus me ajude, e a gente pede perdão ao Senhor, e a gente tenta, e às vezes a gente não consegue, mas a comunhão vem, sabe? E você começa a receber Cristo na vida das irmãs. Você começa a receber Cristo na vida da igreja. E Cristo é vida. E você se torna a adutora, a fonte de vida. Aquela que leva a água, que limpa. A palavra de Deus vai dizer que aqui, ó, a palavra de Deus. Você é lavado pela palavra. A água que limpa é a palavra. Então você começa a receber essa fonte de vida. E essa água que vem da vida da outra começa a te limpar. Amém, amém. Então eu sei que você quer justificar que eu estou vivendo um problema emocional muito difícil. Você não vai entender. Eu não quero estar perto de ninguém. Diga assim, eu não quero, mas eu vou. Eu preciso. Sabe? E eu vi a palavra de Deus. Então a gente, o nosso querer, ele vai escravizar a gente muitas vezes, irmãos. Entendeu? Então assim, ore e peça ajuda a Deus. Assim, eu não quero, mas eu vou. Você não deixa ninguém me dizer uma palavra negativa lá não, Deus, que eu já estou tão ruim, que se eu ouvir uma coisa ruim é pior. Me ajude. E Deus vai chegar lá, vai te dar pessoas e palavras boas, a ponto de que você vai sair de lá e dizer assim, Deus, eu não esperava ouvir aquela palavra daquela irmã, que me abraçou na entrada, que me deu um amor, sabe? Me deu um cheiro no cangote. E aquilo ali mudou, eu cheguei ruim, eu estou indo 10 centavos boa por causa daquele cheiro. Aí você vai no outro dia ganha mais 10 centavos. Sabe? Esse é o lugar que o Senhor nos chamou para estar, irmãs. O Senhor não me fez irmã em Cristo para eu estar em casa, não. Amém. Individualmente vivendo a minha vida, não.
O Senhor me criou como mulher, como ajudadora, para eu desempenhar esse papel na vida uns dos outros. E eu vou desempenhar em casa eu só? Vou ajudar a parede. Não tenho como, né? Mesmo que eu pinte, eu não posso fazer nada de transformação aqui. É só matéria. Né? E a gente precisa entender isso. Tá bom? Então vamos lá que eu tava, né? 1 Coríntios 3. Já vou terminar. 1 Coríntios 3. Primeira Coríntios 3, versículo... Espera que o olho está molhado. Versículo 9. Versículo 9. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Nós somos, tá falando que o outro é? Tá falando nós, né? Nós é eu e você? É? Nós é eu e você? Nós é eu e você? É eu e você? Você e ela? Ela e ela? Ela e ela? Ela e ela também? Nós somos. O quê? De quem, gente? É de qualquer pessoa? Não. Gente, peraí. Você é cooperadora de Deus. Eu vou te dizer o que é que Deus é. Vou tentar, né? Porque é muito, não tem palavra para dizer. Criador do universo. Você gosta do mar? Ele que criou. A árvore, ele que criou. A natureza, ele que criou. Os peixes, ele que criou. Você, ele que criou. Coração batendo, intestino funcionando. Às vezes não funciona direito o meu, por exemplo, né? A intestino funcionando, a pele em cima do músculo, o nervo, a veia, o sangue que bombeia, a pressão que aumenta, que desce. Ele que criou. Você é cooperadora de quem? De quem? De Deus. Não é de qualquer coisa não, irmã. De qualquer pessoinha, não. É de Deus que você é cooperadora, tá? E isso é algo grandioso. Deixa eu te dizer se você não sabe ainda. É grandioso. Vamos voltar aqui para ver o que é cooperadora? Cooperadora. Vamos lá. Cooperar. Deus comissionou o homem com propósito. Lhe deu a mulher para que lhe ajudasse a cumprir esse chamado divino. Então, cooperar é atuar junto com o outro para o mesmo fim. Você está cooperando com Deus para o mesmo fim. Você coopera com o seu marido para o mesmo fim. O propósito celestial sobre esta geração e esta terra. O aperfeiçoamento de você ser formado em Cristo Jesus para ter o caráter de Cristo Jesus. Se parecer cada vez mais com Cristo Jesus. Amém? Então é contribuir com o trabalho, lado a lado, com o mesmo esforço, auxílio, colaborando. Andando junto, trabalhando junto, orando junto. Tem alguém sozinho? Porque se ele fala assim, ó, você sozinha cooperadora, é outra pegada. Mas não diz. Nós somos cooperadores de Deus. Então, por favor, não deixe de se dispor. Não deixe de atuar juntamente com Deus para este propósito neste tempo na vida da igreja e na vida do seu casamento, do seu filho, no seu lar. Amém? Amém. E para finalizar, eu queria deixar essa pergunta para você responder em casa. Você tem sido a cooperadora para o reino de Deus? E quero dizer que precisamos somar, estarmos relacionadas biblicamente com aquilo que Deus deseja. E é claro, eu não posso esquecer que esse somar é um conjunto de resultados. Então, através disso, como nós somos cooperadoras, precisamos dar um resultado em conjunto. Significa que eu preciso da minha irmã. Eu não posso sozinha, tá?
Ninguém vai só. Todo mundo vai junto. Tá bom? E aí, é fácil às vezes ainda lidar com algumas pessoas? Não, não é. Mas Deus falou que aqui a gente teria aflição. Mas que devemos ter bom ânimo. Às vezes é aflitivo a gente lidar com algumas pessoas. Então aprenda a lidar com seu marido, com os seus filhos, com os seus irmãos e irmãs na vida da igreja. Para que você seja uma facilitadora, ajudadora, amparo, sustentáculo, uma companheira, aquela que complementa, que está à frente, mas que não cria nenhum tipo de oposição. Aquela que simplifica, mas que não complica. Aquela que de fato se dispõe e coopera com Deus, para Deus e juntamente com Ele para o propósito dele. Amém? Amém? Agora vamos levantar todas. Cadê a irmã Marieta? Aqui. Desça pra cá, irmãs. Vamos lá. Vamos fazer um círculo aqui, não precisa dar mão não, só quero assim, para que todas possamos, participar. Cheguei mais. Vou explicar o que a gente vai fazer agora, tá bom? Eu disse a vocês, para vocês, pode chegar pra cabine para deixar aqui. Falta uma irmã aqui. Então vou esperar ela, né? Eu disse a vocês que as palavras que nós falamos hoje, nós vamos usar nessa brincadeira. Todo mundo ligou aí algumas palavras? Eita glória! Vamos ajudar umas às outras, porque Deus é um Deus que ajuda. A gente não falou de ajuda hoje? De nós termos ajuda umas das outras? Aquela que não lembra vai ser ajudada, né? Para lembrar, em nome de Jesus. Ajuda aí já é uma palavra, né? Aquela que ajuda, que ampara, que sustenta,